Buenos dias, boas tardes, boas noites, boas madrugadas, meus descafeinados e descafeinados, como vocês estão? Cá estamos nós para mais uma pré-aula. Hoje o assunto será funções complexas, um assunto amado por alguns, odiado por outros, normalmente a maioria, mas tudo certo. Enfim, separaremos a aula de hoje em 3 tipos de funções complexas. Em função exponencial, função logarítmica e função analítica. Tá? Seguindo, vamos para a função exponencial. Função exponencial é apenas uma função onde tem um determinado número, tá? Um determinado número que está com um número exponencialmente a ele, ou seja, é um número elevado a outro. Perfeito. Onde temos regrinhas, tá? Onde A tem que ser maior do que zero, tá? Tem que ser maior do que zero. Nunca, em hipótese alguma, pode ser menor que zero ou igual a zero. E também não pode ser 1, tá? Porque qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo, tá? E qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Por isso que tem que ser maior do que zero, ou seja, não pode ser um número negativo. E tem que ser diferente de 1 e diferente de 0. Perfeito. Temos 2 tipos de função exponencial. Temos a função crescente, tá? Ou seja, ela vai subindo, bem bonitinha, como esse gráfico aqui, e a decrescente, ela vai descendo bem bonitinha. Um ponto muito importante. Como é uma função exponencial, ela nunca vai passar por debaixo do eixo x, tá? Nunca. Ela sempre vai ficar assim, sempre ou passando pertinho, ou descendo, ou subindo, ou tangenciando o eixo x, tá? Sempre vai ser assim. Ele nunca vai tocar o eixo x. Se tocar, já sabe que não é uma função exponencial. Perfeito. Vamos lá. Vamos dar exemplos. Pegando uma função, tá? Uma função exponencial, onde a base, tá? Nosso queridíssimo a seja 2, tá? Vamos pegar vários resultados onde pode ser x, tá? Vamos pegar vários pontos para meio que criar um gráfico em exponencial, tá? Por exemplo, se x for menos 2, tá? Ou seja, seria 2 elevado a menos 2, tá? Então, como é que ficaria isso? A gente vai transformar tanto em número decimal ou fracionário. Nesse caso, a gente transformou aqui em um número fracionário, tá? Então, nesse caso aqui, seria 2 elevado a menos 2, tá? Que nesse caso, em vez de ser um número decimal, a gente vai transformar em fração. Vai ficar 1 sobre 4, tá? Porque é 2 vezes 2, 4, e sobre 1, tá? Feito. A gente meio que vai pegar esse númerozinho aqui e vai colocar como se estivesse dividindo por um número. E como não tem número em cima dele, sempre vai ser 1, tá? Então, ou seja, 1 sobre 2 vezes 2, 4. Perfeito. Agora, se o ponto for menos 1, mesma coisa. 2 elevado a menos 1, tá? Vamos colocar esse númerozinho embaixo, fica 2 vezes 1 elevado não, sobre 1. Perfeito. Então, ficaria 1 sobre 2 vezes 1, 2. Então, fica meio. Perfeito. Aqui, a gente faz um tracinho aqui, tá? Colocando em cima do menos 2. Depois, em seguida, o meio aqui, tá antes do 1, tá? O 1 tá aqui. Coloca aqui em cima do menos 1, tá? Seguindo, quando x for 0, 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 vai ser 1. Então, nesse caso aqui, vai ser 1. Perfeito. Marcamos aqui, tá? Seguindo. Agora, se o nosso número exponencialmente aqui, nosso x, for 1. Então, ficaria 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, nesse caso, seria 2. Marca aqui, 1, né? 1 de x. Então, aqui no eixo x, a gente marca aqui e sobe até o 2 do eixo y, que foi o resultado da nossa função. Perfeito. Seguindo, se for 2, professora, a mesma coisa. Encontro 2 aqui no eixo x, tá? Já demarca. E vamos resolver.
f de x de 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Perfeito. Subimos esse ponto até encontrarmos o 4 no nosso gráfico. Perfeito. Marcou aqui, bonitinho, fechado. Agora, se for 3, professora, nesse caso vai ser f de x, que é 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, que nesse caso é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, nesse caso, sobe o 3 no eixo x até o ponto 8, que no eixo y. Perfeito. Então, aqui, ó, tá bem baixinho aqui, mas vocês conseguem perceber que ele não toca o eixo x. Nunca. Tá tangenciando aqui o eixo x, mas não tá tocando nele. Então, ele vai subindo aqui, ó, crescente, bem bonitinho. E sempre é uma parábola meio coisada, assim, meio estranha, bem retona assim, tá? Porque vocês conseguem perceber que o crescimento dele é, de certa forma, variável. De certa forma, variável. Como vocês conseguem perceber, 1/4, meio, 1, 2, 4, 8. Nunca é, por exemplo, de 2 em 2, de 3 em 3. Diferentemente da nossa equação, por exemplo, do função do primeiro grau, ou do segundo grau. Não, a função exponencial ela é variável, porque vai depender do resultado onde x for, tá? Então, ele cresce aqui bem bonitinho, de forma variável e exponencialmente, tá? A mesma coisa com o nosso gráfico decrescente. Só que nesse caso ele vai descendendo bonitinho, sem tocar o eixo x, tá? Sempre tangenciando. Então vamos lá. Nesse caso, como eu falei para vocês, a nossa regrinha é que tem que ser entre 0, porque não pode ser 0, né? E também não pode ser um número negativo. E não pode ser 1, porque 1 é um número positivo, então nesse caso ele já ia subir, né? Então nesse caso tem que ser entre 0 e entre 1. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu peguei um exemplo de meio, tá? Perfeito. Peguei um exemplo aqui de meio e vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro ponto é menos 2, tá? O menos 2 aqui, bonitinho. Então, vamos lá. Menos 2, tá? Assim, meio elevado a menos 2. Perfeito. Como é um número fracionário, tá? Aqui, como era um número normal, bonitinho, tá? Então, a gente transforma ele em número em fração. Perfeito? Mas é um número fracionário. Então, professor, para transformar esse número exponencialmente em positivo, eu vou transformar essa base aqui em número normal. Sério? Certo? Sem ser em fração. Exatamente. Então, nesse caso, ficaria, em vez de 1 meio, né? Meio elevado a menos 2 seria 2 elevado a 2. Entenderam? Meio que a gente transformou ele em número decimal não, número fracionário e um número normal. Perfeito. Fica 2 vezes 2, que é 4. Mesma coisa com 1 ponto e menos 1, tá? A gente marcou aqui, ó, menos 2,4 no eixo Y, tá? Primeiro ponto. Agora vamos lá. Se for 1, mesma coisa. É um número fracionário, tá negativo aqui, o exponencial. A gente vai transformar ele em positivo, transformando esse número fracionário em um número normal. Então, nesse caso, ficaria 1. 1 vezes 2. Perfeito. 2. Nesse caso, seria 2 elevado a 1. Tá? Desculpa. 2 elevado a 1 seria 2. Marcando aqui, ponto 2, no nosso eixo Y, tá? Enquanto menos 1 aqui no eixo X, 2 no eixo Y. Seguindo. Seno 0 vai ser sempre 1, porque qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Perfeito. Agora, se for 1, professora, como é que faz? Seria meio elevado a 1. Que nesse caso, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, nesse caso, meio. Perfeito. Aqui a gente marca, tá? O meio, porque aqui é 1. Um pouquinho mais embaixo, mais ou menos na metade do caminho, né? Porque é meio. Aqui, marca no 1, no eixo X, e meio no eixo Y. Seguindo. Agora, se for elevado a 2, professor, então, 1 sobre 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. Perfeito. Então, nesse caso aqui vai ficar 1 quarto. Acabou o segredo. E o próximo, professora? Nesse caso aqui vai ser 1
1,5 elevado a 3. Então, no caso, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Perfeito? 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Então, nesse caso, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então, fica 1/8. Perfeito. Marcamos nosso último pontozinho aqui, bem aqui embaixo, quase tocando o eixo X. Mas nunca tocando o eixo X. Por quê? Porque ele sempre vai tangenciar o eixo X. Nunca tocá-lo. Pelo menos em questão à função exponencial. Perfeito. Então, fazemos nosso gráfico aqui bem bonitinho, descendinho, quase tocando, tangenciando aqui bem bonitinho. Perfeito. Vamos seguir nossa aula, tá? Seguindo agora por logaritmo. Um dos maiores pesadelos, né, para a maior parte dos alunos. Mas relaxem, vou tirar todas as dúvidas de vocês, ensinando as 5 propriedades do logaritmo, tá? E também vamos dar uma olhadinha rápida no quadro de logaritmo, do número 1 até o número 9, tá? Que o quê? Eu recomendo para vocês decorarem mesmo o valor de logaritmo de 1, log de 2, log de 3, log de 4, log de 5, log de 6, log de 7, log de 8, até o 9. Por quê? Normalmente as questões dão um valor aproximado, tá? Normalmente eles dão valores aproximados. Por exemplo, o log de 2, quanto é log de 2? 0,3, é aproximado de 0,3, tá? Log de 3, mais ou menos 0,4, 0,39, 0,39, mais ou menos isso. Mas as questões normalmente dão um número aproximado na questão em si. Porém, entretanto, todavia, e se ele não der? Se ele não der, provavelmente ele vai pedir para você já saber o resultado desse log. Então, eu falo, recomendo decorar a tabelinha de log de 1 até 9. Perfeito. Porque log de 10, a base de 10, vai ser 1. Perfeito. Vamos seguir aqui. A primeira propriedade do log, galerinha, é que log, a base, que for a mesma daqui, tá? Como eu disse para vocês, se for um log a base 10 de 10, sempre vai ser 1. Se for log de 20, a base de 20 vai ser 1. Se for log de 2, a base de 2 vai ser 1. Sempre assim. Como exemplo aqui, eu coloquei para vocês, né? Log de 10, a base de 10. Então, vai ser 1. Nossa, professora, mais uma coisa. Eu estava lendo uma questão de logaritmo e eu vi que embaixo do log não tinha base. Calma. Sempre que não tiver a base aqui embaixo, sempre, inevitavelmente, não tiver a base, você já vai assumir que o valor ali da base vai ser 10. Perfeito. A base aqui vai ser 10. Seguindo, vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade diz, eu gosto de chamar de petaleco, que é log de base B, tá? Base B, de A elevado ao número N. O que você faz? Você pega esse valorzinho aqui, tá? Quando está em exponencial ao Azinho aqui, tá? Ou seja, ao log d, tá? Quando é log d e esse d estiver com um número elevado a ele, você vai pegar ele aqui e mandar para cá para frente. Um petalecozinho para cá para frente. Ou seja, ele vai estar multiplicando. Perfeito? Como assim, professora? Eu não entendi. Calma. Log a base 2 de 8, tá? Não, professor, não tem nenhum número exponencial. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A ideia do logaritmo é você sempre tentar transformar o logaritmo, a base, o mesmo número do d. O logaritmo d, entendeu? Sempre tem que ser o mesmo. A ideia é de que, quando a base é igual a esse número aqui, você pode cortar. Por quê? Vai ser 1. Vai ser 1. Então, a ideia é a gente transformar esse 8 num 2. Para o quê? Para dar 1. Entendeu? Não. Então, o que a gente faz? A gente transforma esse número em um número exponencial. Como? Fatorando ele. Fatorando o 8, a gente vê que 2, que dá 4. 2 de novo, que dá 2. Que dá 2 aqui, que vai dar 1. Então, nesse caso, 8 fatorado dá 2a cubo. A terceira, faz. Ao cubo. Beleza, então a gente tem um número exponencial aqui, professor. O que a gente faz? A gente pega esse 3 e manda para cá para frente, multiplicando. Perfeito, então ficou 3 vezes log de 2 de 2. Ó, professora, ficou a mesma base. Perfeito, isso aqui vai dar 1. A gente já corta esse log aqui.
3 vezes 1 vai dar 3. Acabou. Só isso. Nossa, professora, só isso. Só isso. Seguindo, a terceira propriedade é só um pouco diferente. Como assim, professora? Então, aqui a gente não tem um número exponencial no A. Nesse caso aqui vai ser um número exponencial na base, ou seja, no nosso queridíssimo B. O que a gente faz? Aqui a gente não passou o número exponencial multiplicando, como ele está embaixo, na base, a gente passa para cá dividindo. Só isso. Então, nesse caso, o log de base B elevado a n de A é igual a 1 sobre n vezes log de B de A. Base B, né, de A. Vamos pegar um exemplo. Com os mesmos números daqui, só que invertendo. Log base 8 de 2. A nossa ideia é o quê? Transformar esse 8 num 2, para deixar tudo igual e transformar em 1. Beleza, então a gente já sabe que 8 fatorado dá 2 terços. Beleza. 2 não. 2 elevado ao cubo. Beleza. 2 elevado ao cubo. A gente já deixa aqui. Perfeito. Então a gente pega esse 3 e passa para cá. Agora sim fica 1 terço. Beleza. Log de 2 à base 2. Beleza, a gente já sabe que vai dar 1. 1 vezes 1 terço é 1 terço. Pronto, acabou. É 1 terço o valor. Só isso, professora. Só isso. Mais fácil ainda é a nossa quarta propriedade, que diz que qualquer log, independentemente da base, que seja de 1, sempre vai dar 0. Sempre. Por quê? Porque vai estar elevado. Como eu posso explicar para vocês? O log funciona da seguinte forma. Você pega a base, essa basezinha, tá? E ele vira o número que daria o resultado. Aqui. Seria 1 elevado a x, que é igual a tanto. Só que nesse caso, toda vez que der 1, vai dar 0. Sempre, independentemente da base, sempre vai dar 0. Acabou. É como se um número exponencial, sempre que tiver elevado a 1, vai ser ele mesmo. Sempre que tiver elevado a 0, vai ser 1. Acabou. É a regrinha do logaritmo. Seguindo para a propriedade que é só um pouquinho mais complicada. A propriedade 5. O que ela fala? Então, se um número estiver elevado a um logaritmo, meu Deus, professora, um número elevado a um logaritmo, o que eu faço? Calma. A ideia é você transformar essa base aqui, que nesse caso é o nosso número elevado ao logaritmo, né? Essa basezinha, transformar na base do logaritmo. Como assim, professora? Esse A aqui é o mesmo A da base do logaritmo. Ou seja, A elevado a log de base A de C. Qual vai ser a resposta, então, professora? Você vai cancelar esse log com a base. Isso se forem iguais, claro. E o resultado sempre vai ser o log de, que nesse caso é o nosso queridíssimo C. Como assim, professora? Calma. Vamos lá. 5 elevado a log de base 5 de 3. O resultado é 3. Por quê? A gente ignora isso aqui, a gente apaga isso aqui tudinho. Por quê? Porque a base do exponencial e a base do log são a mesma. Nossa, professora, mas eu estava vendo uma questão e daí tinha lá 25 elevado a log de 5, a base de 5 de 3. O que eu faço? Vamos transformar essa base aqui em 5. Com a base aqui, porque a base é 5, aqui é 25, a gente vai transformar isso aqui em 5. Nossa, professora, se fosse o contrário, a mesma coisa. Você transformar isso aqui, se isso aqui fosse 25, ia transformar em 5. Igual. Nossa, professora, então, nesse caso aqui, 25 fatorado é 5 elevado a 2. Exatamente, porque 5 vezes 5 é 25. Então, nesse caso aqui, ó, 5 elevado a 2 elevado ao log de base 5 de 3. Tá bom, professor, o que eu faço agora? Simples. Da mesma forma que você pega esse número aqui, vamos, por exemplo, de cada propriedade 3. Ou 2, tá? Serve. Da propriedade 2. Não tem esse número aqui elevado? Log de base 2 de 2 elevado a 3 é a mesma coisa. Você pega esse número aqui, ó, e manda pra cá. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, nesse caso, ficaria 5 elevado a log de base 5 de 3 elevado a 2. Olha, tá a mesma base. 5
e 5 aqui. Acabou. Corto isso aqui, sobrou só o 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é igual a 9. Essa aqui é um pouquinho mais complicada de entender, realmente. Mas, com prática, vocês acabam pegando, tá? Mas o resto é só isso aqui. Ah, vai dar 1 sempre, independente da base, né? Se a base for igual, dá 1. Independente da base, vai dar 0. Esse daqui, quando tiver exponencial embaixo, é para transformar em fração. Esse aqui, pega o exponencial e manda multiplicando. Acabou. É só isso. Seguindo, vamos para a nossa tabela de logaritmo, tá? Como eu falei para vocês, na propriedade 4, qualquer log que for de 1, independentemente da base dela, vai dar 0. Acabou. Uma coisa, entendam, esses logs aqui são já de base 10, tudo certinho, bonitinho, não precisa se preocupar, tá? Enfim, o log de 1 é 0, o log de 2 é 0,3, log de 3, 4,7, log de 4, 0,6, certinho. Esse aqui é cravado. Então, os que tiver aqui, ó, só com um número, é porque é cravado bonitinho, tá? Enfim, log de 5, 0,69 ou 0,7. Tem atividades, né? Tem questões que eles arredondam e deixam lá 0,7 para log de 5. Log de 6, 0,77. Log de 7, 0,8. Também é cravado bonitinho. Log de 8, 0,9. Cravado também bonitinho. E log de 9, 0,96. Perfeito. Ah, professor, e log de 10? 1. Vamos lá, entendam. Log funciona normalmente à base de 10. Então, log de 10. 10 não, 1. Log de 100. 2. Log de 1000. 3. E assim por diante. Perfeito. Seguindo, vamos para a função analítica, bem rapidinho, tá? Função analítica, ela é basicamente uma função que ela é AZ. Diferentemente das nossas outras funções, ela é uma função AZ, tá? Peguei aqui uma frasezinha bonitinha, tá? Para tentar explicar para vocês o que é uma função analítica. A função analítica basicamente é uma função, tá? Que ela é analítica ou ela pode não ser analítica. Ou é analítica ou não é. E ela é analítica quando todos os pontos daquela função. Por quê? Porque função é a mesma coisa, é um sinônimo para gráfico, para quadro e assim por diante, tá? Então, vocês pensam em função, já pensem em um gráfico, beleza? Então, vamos lá. A função analítica é uma função, tá? Que ela é analítica pelo fato de que todos os pontos nesse gráfico, todos os pontos nessa função, estão derivadas a ela. Como assim, professora? Vamos lá. Derivada é o quê? Derivada é a variação, tá? É a variação de uma função em um certo ponto. Tem um ponto lá numa função, tá? Num gráfico tá aqui bonitinho. Vamos supor que tem esse ponto aqui, tá? A função analítica é a derivação, tá? Dessa função em todos os pontos. Ela tem que ser derivada dela mesma em todos os pontos. É um negócio todo trouxa aqui. E se tiver um ponto que ela não é derivada a ela mesma, ela não é analítica. Como é que a gente analisa isso? Como a gente pode dizer que uma função analítica é analítica? Temos duas coisinhas. Onde delta de mi elevado a delta de x é igual a delta de v sobre delta de y. Ou delta de mi elevado a delta, elevado não, perdão, sobre delta de y é igual a menos delta de v sobre delta de x. É uma condição, tá? De um cara chamado Cauchy, tá? E também tem outra coisinha de função analítica que é, acho que todos vocês conhecem, né? A coisinha mais famosa do mundo da matemática, que é o quadrado da soma, né? Tem o quadrado da soma quando tem um número aqui, em parêntese, a mais b elevado ao quadrado. Essa é a soma ao quadrado, é a soma dos quadrados. Que tem toda a formulazinha, o primeiro vezes o segundo elevado ao segundo, mais duas vezes, pronto.
O mesmo cara que inventou isso, ele inventou a multiplicação do cubo. É o cubo da multiplicação. É a mesma coisa. E isso também se encaixa com função analítica. É assim que se resolve uma questão de função analítica. Mas isso é conversa para outra hora. Enfim, minha gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, tiramos de sala de aula. Enfim, um beijo pra vocês e até já já. Bye, bye!